Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa. E hoje é a nossa 7ª aula de recomposição da aprendizagem, que nós temos como tema texto verbal e não verbal. Vamos ver o que seria verbal e não verbal. Vocês já imaginaram que uma fotografia, um desenho, pode ser um texto? Na mente da gente, o que é um texto é o que tem escrita, né? É o que tem fala. Mas existe o texto só de desenho, só com a imagem. E às vezes até uma música pode ser um texto que leva a alguma coisa, que tem algum sentido. Então, vamos ver o que é a linguagem verbal. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos a linguagem verbal, não verbal e ela mista. Quando é que ela é mista? Quando no texto tem linguagem verbal e nominal, tem imagem e tem escrita também. Então, a linguagem verbal é o uso de expressões orais ou escritas. É a fala ou a escrita. E a não verbal é o uso de imagem, de gesto, como a gente se comunica com gesto, barulho, etc. na comunicação. A mista é uma junção, as duas juntas, de forma que uma completa a outra, a mista, né? Então vamos ver. Eu peguei aqui uma imagem que tem um tronco, uma árvore, e é como se ele estivesse tomando sangue. Você vê que é aquele aparelho de tomar sangue, né? E está inserido dentro da árvore. Inclusive já está nascendo até os galinhos verdinhos, ó. Veja, aí a gente olha ao lado vários troncos que foi desmatado, né? Como se tivesse a serra bem seca, como se tivesse sido tocado fogo. Mas através daquele sangue que está ali naquela árvore, já está começando a nascer outro pé de árvore verdinho. Então, isso aí é um texto. Por que é um texto? Porque a gente consegue fazer uma interpretação, a gente consegue entender o que quer dizer essa imagem. Então, vamos ver qual é a mensagem que essa imagem consegue passar para a gente. Vamos ver. Você veja que é uma imagem que não tem nenhuma palavra, não é isso? Mas a gente consegue perceber o que é que ela transmite. Será que ela transmite uma instrução sobre os equipamentos hospitalares? Será que é isso que aquele texto quer dizer? Ou será que é a sensação e sentimento sobre o desmatamento? Então, o que é que a gente sente? Que a nossa mata está precisando de socorro. Está precisando de socorro. Informações sobre produtos ou marcas ambientais também não é. Notícias da atualidade sobre a falta de hospitais também não é. Aquela imagem tem a ver com o desmatamento. Então dá essa sensação que a nossa floresta está precisando de socorro, está precisando de ajuda, certo? Agora, vamos ver esse outro. Aquele que nós vimos agora foi apenas a imagem. Não tinha nenhuma palavra. Agora vamos ver esse. Observe as imagens. Aí já tem a imagem e tem o som. Esse sonzinho, quando a gente ouve, a gente já sabe que é um telefone tocando, né? Aí Calvin vai lá e puxa a tomada e diz: nunca é para mim, eu odeio anotar recados. E desliga o telefone. É um texto que tem imagens e tem palavras e tem até o sonzinho do telefone, não é isso? Então vamos fazer uma interpretação desse texto. Qual o tipo de linguagem que predominante no texto que contribui para a comunicação? Então, nós temos duas linguagens nesse texto, não é? Seria a linguagem verbal e não verbal, apenas a verbal ou apenas a linguagem não verbal. Então, nós temos aí uma mistura das duas linguagens. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
É um texto misto, entendeu? Que usou a imagem e usou a palavra. Qual quadradinho revela ao leitor o que Calvin decidiu fazer para não ser mais incomodado? Nós temos 4 quadradinhos lá. Vamos dar uma olhadinha nos quadradinhos. Então, o que foi que ele decidiu fazer para não ser incomodado? Qual desses quadradinhos indica isso? A imagem já nos mostra que ele puxou a tomada no 3º quadradinho para que o telefone não tocasse mais. Então, qual foi o quadradinho que ele puxou a tomada? Foi o 3º quadradinho. Entendeu? Olha aí, bem lógico. Então, o 3º quadradinho foi o quadradinho que ele puxou a tomada. Aí agora nós temos outro. Este, vocês vão ver que não tem nenhuma palavra. É só a imagem, não é isso? Chama-se O Passageiro Clandestino, de Norman. Então, vamos observar essa imagem. Nós vimos nessa imagem um adolescente sentado com uma mala embaixo das pernas, um guarda-chuva, um pacote de lado, uma cesta, e dentro dessa cesta ele tem um cachorro e ele está fazendo um sinal para o cachorro. Então, aí nós já fazemos a nossa interpretação. Não tem palavra, mas a gente já consegue fazer uma interpretação. Até mesmo do nome ali, ó, o título, O Passageiro Clandestino, já dá para a gente saber quem é o passageiro clandestino que está nesse texto. Mesmo não tendo palavras, não tendo letras, mas a gente consegue identificar tudo isso, os personagens que tem e quem é o personagem clandestino dessa história. Então vamos ver, é uma pintura que mostra um menino rodeado de vários elementos que estão ao lado dele. Que elementos são esses que estão à volta dele? Você acha que essa cena poderia ter ocorrido nos dias de hoje? É uma cena do dia de hoje? Ou é uma cena de um passado distante? Vamos justificar a resposta. Por que se for de hoje, por que eu acho que é uma cena de hoje? Se for de um passado distante, o que me leva a crer que esse texto é um texto de um passado distante? Então vamos ver. Que elementos estão à volta do menino? A gente viu que está à volta do menino uma cesta. Dentro dessa cesta nós temos o cachorro, o guarda-chuva, a mala e tem um pacote que o cachorro está querendo pegar o pacote. Não é isso? Agora, você acha que essa cena poderia ter ocorrido nos dias de hoje ou no passado distante? Vamos ver o que nos leva a crer. Observem a vestimenta do menino. Que maneira ele está vestido? Ele está vestido de chapéu, paletó, uma meia e uma bermuda. Eu acho que a gente não alcançou muitas pessoas que se vestiam dessa forma. Então foi em 1920, faz bastante tempo, né? Mais de 100 anos. Então, é uma cena que ocorreu há muito tempo, por conta de um passado distante. Pela roupa da personagem, pela maneira em que a personagem está vestida, a gente supõe que é de um passado distante e não um fato que aconteceu agora há pouco. E aí a gente observa que o menino deve estar dentro de algum transporte, né? Está indo para algum lugar, porque ele leva uma mala. Além da mala, ele está levando o cachorro dele também, leva um guarda-chuva e ainda leva um pacote que provavelmente pode ser que seja comida, né? O menino está fazendo um sinal com a mão esquerda. Que sinal é esse? Quando a gente coloca o dedo nos lábios assim, a gente está querendo pedir o quê? Silêncio. Você chega no hospital, tem a foto de uma enfermeira com o dedo pedindo silêncio, né? Que som ele deve estar produzindo com a boca? Quando a gente presta silêncio, a gente faz psss. Para quem ele faz o sinal e produz o som, e o que é que ele está querendo? O título do quadro é O Passageiro Clandestino, levanta hipótese. Que som é que ele deve estar produzindo com a boca? Psss.
Provavelmente esse som, né? Que quando a gente quer que alguém faça silêncio, mesmo que a gente não coloque a mão na boca, veja que o som também é uma mensagem que a gente passa. Quando eu faço, pss, eu estou querendo que você se cale, não é? Para quem ele faz esse e produz esse som? Quando ele faz esse som, ele está querendo que quem faça silêncio para não ser notado? O cachorro. Então o que ele está querendo é que o cachorro faça silêncio para não chamar a atenção dos outros passageiros. Acredito que mesmo naquela época não era permitido andar com animais no trem, ou seja, qual fosse o meio de transporte que ele estaria usando, não é isso? O quarto quesito, o título do quadro é o passageiro clandestino. Provavelmente o cachorro está indo na cesta e ele é o passageiro clandestino, ilegal, porque ele está indo escondido para que não ser visto. Por isso que o menino não quer que ele faça barulho, para que ninguém note, não é isso? Então o passageiro clandestino seria o cachorro. O título do quadro é o passageiro clandestino. Quem é o passageiro clandestino? Acabei de dizer a vocês. E onde vocês acham que o menino está? Provavelmente ele deve estar no trem e o passageiro, como nós já vimos e já falamos várias vezes, é o cachorro. Ele é o passageiro clandestino. E o menino deve estar no trem. Pela época, seria trem, né? O meio de transporte mais usado. Observe a mala que está sobre a perna do menino e o pacote que está do lado. Para onde você acha que esse menino está indo? Existem várias hipóteses para a gente achar que esta criança esteja indo. Eu coloquei uma que eu acho provável. Ele vai demorar nesse lugar porque veja quanta informação a gente pode ter nessa imagem. E o que pode haver no pacote ao lado? Vamos ver. Eu acho que ele deve estar indo para casa da avó ou de alguns parentes. Eu acredito. Ele vai demorar? Sim, eu acredito, devido ao tamanho da mala e ele está levando o cachorro. Então não é uma coisa que ele vai passar uma semana, alguns dias. Ele deve demorar mais um pouco, não é? O que pode haver do lado, no pacote? Pode ser que seja comida, porque o cachorro está como quem está querendo pegar o pacote. Se você observar a figura, o cachorro está querendo pegar o pacote. Né? E são tudo suposições, mas são fatos que estão ali na imagem e que levam-nos a imaginar que seja isso. Então eu coloquei algumas palavras que nós vimos nos textos, para a gente colocar em ordem alfabética. O que seria a ordem alfabética? A ordem alfabética é quando a gente pega as palavras e vai colocando pela ordem do alfabeto. Então a primeira letra do alfabeto é A, depois vem B, C, e assim a gente coloca as palavras em ordem alfabética. Então nós temos palavras aqui com H, com A, com M, iniciada com M, com R, com C, várias com C, com P. Então vamos ver como seria a ordem alfabética dessas palavras. A primeira palavra que deve vir seria árvore. Por quê? Porque começa com a letra A. E depois do A temos o R. Mesmo que tivesse outra com A, a gente ia ter que notar depois a segunda letra da palavra, certo? Aí tem a palavra cachorro, cesta, chapéu e clandestino. Por que cachorro veio primeiro do que cesta? Porque depois do C vem o A, e o A no alfabeto vem primeiro que o E. E o E no alfabeto vem primeiro que o H, e o H no alfabeto vem primeiro que o L. Aí a gente vai seguindo o alfabeto, a primeira, depois a segunda letra, se tiver as segundas letras iguais, vai para a terceira letra e assim por diante. Depois nós vimos a palavra hospital, depois da letra C, a mais próxima no alfabeto do C é hospital. Menino, passageiro, recado e telefone e tronco. É muito importante a ordem alfabética, é para facilitar o nosso dia a dia, a nossa vida. Numa listagem de uma prova, de um concurso, na sala de aula para os professores, numa lista de compra que você vai fazer.
facilita muito a ordem alfabética. Você conhecendo o alfabeto, você vai saber botar direitinho. Após colocá-la em ordem alfabética, separe as sílabas e diga se são sílabas simples ou complexas. Olha, nós já vimos o que é uma sílaba simples. Sílaba simples é consoante e vogal, consoante e vogal. Quando existe uma mudança nessas sílabas, nós temos sílabas complexas. Então vamos ver, a palavra árvore, ela tem uma sílaba complexa, então ela é sílaba complexa. A palavra cachorro, notem que tem consoante, consoante, depois tem uma vogal e mais uma consoante, é complexa. Cesta, CES, é complexa. Chapéu, CHA, complexa. Clandestino também é complexa. Agora aqui nós vamos encontrar algumas simples. Olha, hospital é complexa, não é isso? Porque tem consoante, vogal e consoante. Mas menino, consoante, vogal, a outra consoante, vogal, NO, consoante, vogal. Então nós temos aí sílaba simples, não é isso? Passageiro já é uma sílaba mais complexa, passageiro. Recado é uma sílaba simples, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Sílaba simples, igual a telefone, também é sílaba simples. Tronco já tem uma sílaba complexa. São as sílabas mais difíceis da gente escrever, da gente acertar na grafia, né? As sílabas complexas. As sílabas simples são mais fáceis de escrevermos as palavras com sílabas simples. Então, nós vamos usar o dicionário para saber o sentido de duas palavras que nós vimos. O que é o dicionário? É um livro onde tem os significados das palavras. Ela vem em ordem alfabética. Alguns são ilustrados, outros não. Então eu escolhi duas palavras para a gente procurar no dicionário, que seria passageiro, essa eu acho que vocês sabem, clandestino. Então, o que é passageiro é o indivíduo que é transportado num veículo que pode ser público, particular, é um viajante. E o que é clandestino? É uma coisa que é feita escondida, fora da legalidade, é ilegítimo. Ele estava ali levando o cachorro escondido. Eu espero que vocês tenham gostado, minha gente, da aula de hoje. Eu tratei sobre os verbal, os textos verbais, não verbais, os mistos, a importância de você ver que uma foto, um som, tudo pode estar passando uma mensagem, que não é só a mensagem, só vem só da escrita e da fala, mas vem da imagem, vem do gesto, vem de vários outros elementos. E que como é importante isso para que a gente tenha compreensão das coisas. Então, até a próxima aula.